Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui hoje sábado, Hoje dia 20 de março de 2021. Estou aqui para compartilhar com vocês alguns pensamentos, algumas coisas importantes e relevantes nesse momento que estamos vivendo aqui sobre a Terra. Então hoje não é um dia comum da gente orar junto, A gente ora junto, geralmente são os dias segunda, quarta e sexta ao meio-dia, mas hoje eu quero compartilhar um pensamento sobre este momento que a gente está vivendo, num texto bíblico muito interessante, em Atos capítulo 20, verso 7 até o versículo 12, nós temos uma narrativa muito interessante quando Paulo chega a Troade, quando ele chega nessa cidade, e reúne ali alguns discípulos para compartilhar a palavra de Deus. E naquele momento tinha terminado a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa. E então Paulo queria tomar uma ceia com aquele pessoal e reuniu os discípulos dele. Alguns no primeiro dia da semana, estando reunido com o fim de partir o pão, Paulo devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, de repente, Paulo estendeu uma palavra, um discurso sobre a Santa Ceia. Interessante, as coisas que Paulo falava, e o conhecimento que ele tinha de discernimento e de revelações que os céus lhe dava para ele escrever tantas coisas, cartas, livros que ele escreveu. Se eu fosse usar um tema hoje aqui, eu usaria este tema, A morte como troféu. A morte como troféu. É interessante os dias que nós estamos vivendo, que a palavra morte virou um troféu na mão da imprensa, na mão dos políticos, na mão de uma sociedade que está vivendo um estágio de dificuldade. Então a morte passa a ser um triunfo, é como um troféu. Às vezes as redes sociais e as redes televisivas, a imprensa fonada, a imprensa escrita, a imprensa televisível, a imprensa social da rede social, a gente vê que o mundo inteiro tem a palavra morte como até às vezes uma alta defesa. É como se fosse um troféu. E aqui Paulo, no versículo 8, diz: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, a palavra Eutico quer dizer afortunado, aquela pessoa que tem privilégios, de coisas, uma pessoa afortunada, uma pessoa já por si abençoada. E interessante o nome desse rapaz, que estava sentado em uma das janelas. Assentado em uma das janelas, e dormiu, tomado pelo sono, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Olha só, caiu do terceiro andar, e as pessoas que os pegaram lá embaixo, os discípulos que desceram, os que estavam na parte de baixo, para olhar se o menino morreu, eles levantaram como um troféu de morte. Talvez já acusando Paulo pelo seu prolongado discurso, pela forma com que talvez ele estava liberando a palavra, a doutrina, talvez com muita frieza e muita avidez para falar, ou até muita intrepidez. Não sabemos como aquele discurso, aquela mensagem entrava naquele ambiente, mas diz que Paulo os exortava.
Então talvez uma palavra dura, pesada, uma palavra de correção, uma palavra de exortação, de chamar para a responsabilidade, para um cristianismo mais fiel, verdadeiro. E talvez alguns que já não gostavam mais daquele tipo, daquela mensagem, de repente aquele jovem que estava ali foi tomado pelo sono. Quantos de nós somos tomados por alguma coisa? Ele foi tomado pelo sono. Diz aqui no versículo 9, diz: e vencido pelo sono, tomado, vencido pelo sono. Quantas coisas nos vence, né? Às vezes um tempo de espera nos vence, um tempo prolongado na nossa oração, a gente é vencido pelo cansaço, pela espera, pela fadiga. Quantos de nós somos vencidos por alguma coisa? E o tempo prolongado das coisas piora mais ainda. O cansaço bate muito forte, a fadiga, o desânimo, as preocupações diárias, o medo, a tensão sobre uma situação às vezes nos vence. E quando a gente olha, estamos vencidos pela fadiga, pelo cansaço. Ele foi vencido pelo sono. Nós estamos numa situação pandêmica, prolongada há mais de um ano. E isto agora, o segundo estágio da doença é pior do que o primeiro. Estamos vencidos, os governos estão vencidos, a própria área social está vencida. E a descredibilidade entra nos ambientes, toma conta dos ambientes. As formas hoje de prevenção já não servem mais. As formas de querer isolar o povo não servem aqui em São Paulo, nas 27 capitais do Brasil, do Estado brasileiro. Ninguém mais respeita porque foram vencidos. Vencido por proposta que não deu certo. Vencido por prolongar coisas que não deram certo. Aqui Paulo estava num discurso prolongado. E este moço foi vencido pelo sono. Poderia falar aqui sobre ser vencido, né? Entender melhor o que está acontecendo neste mundo. Agora, eutico quer dizer afortunado, felizardo. Mas interessante que o pessoal, quando viu cair do terceiro andar, em vez de correr, acudir, fazer, né, uma forma de reativação da vida deste moço, reanimá-lo, não, diz aqui. E o levantado, foi levantado morto. Quer dizer, pegaram o menino, colocaram em pé, levantaram nos braços para dizer morreu, para desqualificar um sermão, para desqualificar um culto, um ambiente de culto, para desqualificar um ambiente de adoração. Será que não é isso que nós estamos vivendo? As pessoas levantando os troféus de mortes, levantado como um troféu de morte, e querendo nos governos, as autoridades, né, os meios sociais, os meios de informação, levantando a morte como um troféu para desqualificar um governo, para desqualificar uma sociedade, para desqualificar a própria medicina que está cansada, fadigada, os laboratórios médicos tomados pelo cansaço, mas são pessoas incansáveis, pessoas que se prolongam dia e noite dentro de UTIs, médicos intensivistas, sem saber aonde vai terminar, onde vai chegar essa situação, mas como incansável continuam. E muitos pelas janelas, olhando pela janela, olhando o lado interno e o lado externo, de repente
caem mortos e são levantados como troféu de morte. Olha o que é isso. E às vezes, irmãos, não é para levantar. Paulo desceu e disse assim, olha só, e descendo, porém, Paulo, verso 10, inclinou sobre ele e abraçando-o. Às vezes, gente, basta um abraço. É uma outra mensagem que eu tenho aqui, basta um abraço. Basta simplesmente um gesto de afetividade, um gesto de carinho, um gesto de compreensão, um gesto de sentimento igual ao que está sofrendo, um gesto de misericórdia, um gesto de compaixão, um gesto de autoridade. Não, eles não abraçaram, eles levantaram como morto o menino. O troféu da morte era mais importante do que um gesto. Acusar o moço era mais importante. Tá vendo? Fica na janela, um olho no mundo, um olho na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja. É mais fácil condenar metade dele fora da igreja, outra metade dentro da igreja. Porque a morte passou a ser o troféu. Então, quantos estão sendo julgados e condenados sem direito de se defender? E às vezes basta um gesto. Paulo desce, simplesmente desce, faz todo aquele círculo que deveria circular, faz toda a circulação, desce as escadas, lá do terceiro andar, vem para aqui, onde está o alvoroço, e todo mundo com o menino sacudindo ele em pé. Seu discurso matou, sua falta de humildade o matou, sua falta de compreensão matou. Gente, será que não seria melhor reunir e dizer, apóstolo Paulo, vamos orar, e o Cristo que já ressuscitou centenas dentre os mortos, ressuscitará mais um, porque esse sermão não pode terminar nas trevas. Palavra como essa não pode encerrar nas trevas. É muito fácil pegar alguém que está em evidência. Eu fico ouvindo às vezes, né, os políticos condenando o presidente da República, condenando as tomadas de decisões de dentro da República Brasileira, através do seu presidente. Mas eles mostram como troféu a tragédia, como troféu a desgraça. A pandemia passou a ser uma marca de vitória para aqueles que querem ver a tragédia aumentar. Nós olhamos quebrando os relacionamentos, porque aquele levantado desse moço como morto, os que estavam bem relacionados com Paulo, certamente se exaltaram, se indignaram. Por que levanta o rapaz morto se basta um gesto? Era só abraçá-lo, entender que a vida, ela retorna ao seu habitar pelo poder do nome de Jesus. É como Jesus que, ali no livro de Marcos, capítulo 5, do verso 21 em diante, mas o verso 35 é importante porque Jesus estava falando largamente, ainda falando sobre a mulher que fora curada do fluxo de sangue, quando chegou alguém no ouvido de Jairo e falou, por que incomodas o mestre, a tua filha já morreu? Por que incomodas? Porque continua tentando fazer o que não vai ser feito, buscar o que você não vai receber. Pessoas que são vencidas pelas fadigas. E parece que quando essa notícia chegou aos ouvidos de Jairo, Jairo desmoronou, plasmou, empalideceu, caiu o semblante. As vozes destruidoras, julgamentos fora do tempo, morte como troféu. A menina seria um troféu, tá vendo? Você veio aqui buscar cura em Jesus e agora
os rabinos, porque você é principal de sinagoga, é mestre, é aquele que trabalha, é aquele que lidera como pastor. Você quebrou as doutrinas, destruiu os princípios. Você desacreditou naquilo que os rabinos falaram, que o Messias não é este. Pode ser um profeta, agora você vem aqui, larga a sua casa, sua esposa, sua família, seus filhos, sua filha doente, seus amigos. E a notícia que chega para você é esta: porque incomodas o mestre, deixa ele dar aula dele. Se ele falar o discurso dele, tua filha já morreu. Morte como troféu. O que aconteceu? Jesus olhou para Jairo e falou, ouvindo Jesus essas palavras, está escrito ali. Olhou para Jairo e disse, Jairo, somente crê. Creia no que você vem buscar. Basta um gesto, gente. Basta um abraço. E a morte vai perder o poder. Mas enquanto a morte estiver levantada, sendo levantada como aqui, levantaram o rapaz morto, levantando como um troféu de morte. Mas o gesto vai mudar. Jesus olha para Jairo e diz, creia somente, continue crendo. O que você veio buscar, você pode levar. O que você veio ouvir, você pode viver. Gente, o Brasil está nas mãos de Deus. O mundo pertence a Deus. Salmo 24 diz que o Senhor pertence o mundo, a terra e a sua plenitude e tudo aquilo que nele há. Ao Senhor pertence, a Deus pertence. Essa doença não venceu Deus, não venceu o céu, não venceu a igreja. Mas está sendo levantado como um troféu de morte, como uma coisa que engrandece o coração daqueles que não querem compartilhar a verdade, que não aceitam a verdade do jeito que é. Se os políticos, se a área médica, a área política, a área social se unisse em um propósito de gesto de dar as mãos, de abraçar, de sentir que Deus pode mudar essa situação entre os estados, município, governo federal e todas as forças, poder legislativo, executivo, judiciário, poderes religiosos, se unissem pelo ideal, mudaria a história da nação, mudaria a história do mundo. Dia 29 está sendo convocado um dia de clamor. Clamor pelo Brasil contra a Covid-19. Este clamor pode mudar, dia 29, mudar a história do Brasil e do mundo. Porque o povo vai à sua confissão, ao seu arrependimento, vai colocar no chão. Quando Paulo chegou ali, eles deitaram o menino no chão. Esse troféu tem que voltar para a terra. Tem que ser jogado na terra. Quando eles pegam o menino e colocam no chão, no versículo 10 diz assim, descendo, porém, Paulo, encurvou-se sobre ele, inclinou-se e abraçando-o, disse, não vos perturbeis que a vida nele está. A vida está aqui, gente. Mas estão levantando troféu como um troféu de morte. Um troféu de morte. E nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. A vida existe em Cristo Jesus. Não podemos nos curvar diante de uma calamidade, de uma catástrofe e pegar os troféus das mortes, de milhões de mortos, ainda possivelmente morrerá outros milhões pelo mundo afora. Um mundo de 7, quase 8 bilhões de seres humanos, dentro de uma pandemia, países como o Brasil, de um terceiro mundo,
que vem de uma base de corrupção devastadora. Chegou a hora da gente colocar a morte no chão, tirar esse troféu da mão, troféu da morte da nossa mão, exaltar mais a morte do que a vida, anular os preceitos, anular os projetos, os propósitos. O que aquele povo queria com Paulo? Levantando o menino como morto, como diz aqui, e levantando morto. Como que eles queriam? Desqualificá-lo. É isso que as pessoas querem. É isso que o governo de estado quer, desqualificar o governo federal, desqualificar os laboratórios brasileiros, desqualificar a medicina. Nós estamos à beira de um colapso pela morte, isso é uma realidade. O país está caminhando para o caos. Mas enquanto nós levantamos a morte como um troféu de julgamento, um troféu de juízo, um troféu de conceitos, um troféu de preconceitos, a gente não chega a lugar nenhum. A igreja precisa se mobilizar para esse dia 29 e subir os degraus da conquista, sair da crise da morte, entender que o projeto de Deus é vida. Paulo faz um gesto, ele abraça o menino, basta um gesto, basta um abraço, basta um estender de mãos, basta um gesto, procure fazer um gesto de sinceridade, um gesto de relacionamento sadio, um gesto de compreensão. Basta um gesto. Paulo fez um gesto, deu um abraço naquilo que era o troféu da morte, naquilo que o desqualificava como um pregador. Aquele culto encerraria nas trevas, mas o gesto de Paulo gerou luz no ambiente, luz da vida, luz da ressurreição, luz da autoridade, e reconquistou o direito de voltar e prolongar o seu discurso, como diz o verso 11, e subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu, voltou. A igreja precisa trazer a vida para o altar. Meus irmãos, vocês que me ouvem, pastores, pastoras, apóstolos, apóstolas, profetas, profetisas, evangelistas, pastores, pastoras, mestres, levante agora a autoridade que Deus te deu, faça um gesto, reúna a sua igreja, chame a igreja, convoque a igreja para a oração, convoque a igreja para dar um gesto de jejum, um gesto de clamor, um gesto de súplica, um gesto. Paulo fez um gesto, pegou o menino no chão, porque o troféu agora estava no chão, a humilhação estava feita, a tragédia estava realizada, o pânico estava estabelecido. Paulo então poderia chegar e falar: gente, não foi por causa do meu sermão, não foi porque eu preguei e demorei, é porque o menino estava com o pé no mundo, o pé na igreja. A gente tem essa facilidade, quando alguém cai é porque estava um pé no mundo, um pé na igreja. Talvez ele caia por falta da nossa compreensão, talvez ele caia por falta da nossa atenção, por falta de um gesto, por falta de uma voz orientativa que chega a dizer: creia somente, não ouça a voz da morte, não olhe para o troféu da morte. Eles estão levantando dizendo: porque me incomoda não, Jairo, somente creia, Jairo. Jesus falou e foi com ele e ressuscitou a filha de Jairo. E todos que falaram, tá vendo?
foi, abandonou a família, agora volta humilhado, teve que se curvar e receber Jesus como Senhor e entender quem é este que até a morte lhe obedece. Gente, chegou a hora da igreja. Paulo poderia chegar e julgar a situação. Não é meu sermão, não foi meu sermão. É porque ele estava com um pé dentro da igreja, um pé no mundo. Um olho na igreja, outro no mundo. Um olho no céu, outro no inferno. Um olho em Deus, outro no diabo. Poderia falar 1000 coisas que a gente ouve direto. Não, Paulo não julga, não se autoprotege, não procura defesa, ele procura um gesto. E o gesto é esse: inclinando sobre o menino, o abraçou. E quando abraçou e sentiu a alma, o aquecer da vida de Paulo, aquecer o corpo daquele menino. Um gesto que aquece. A Bíblia diz que Eliseu e Elias também, quando foi ressuscitar o moço, debruçou 7 vezes em cima. Eliseu debruçou 7 vezes. E a Bíblia diz que o corpo do menino foi aquecido pelo corpo do profeta. É um gesto, gente. Um gesto muda tudo. Um gesto pode mudar uma história, mudar uma cultura, mudar uma verdade já estabelecida no ambiente. A morte era uma verdade, então a morte era uma verdade. Mas pode mudar. Um gesto muda um procedimento até de Deus. A Bíblia diz que Ezequias, quando recebeu a notícia da boca do profeta que iria morrer, ele fez um gesto, ele virou para a parede. E voltando-se para a parede, quando ele voltou-se para a parede, Deus falou com o profeta lá fora, por causa do gesto. Basta um gesto, basta um estender de mão, basta um abraço, basta um gesto de compaixão, de misericórdia, basta um gesto de perdoar, mas um perdão genuíno, não perdão hipócrita. Basta um gesto de arrependimento, um arrependimento genuíno. Você traz de volta para você a vida e a solução, muda a sua história para a glória de Deus, porque um gesto muda tudo. Jesus mostra isso tantas vezes, né? De maneira gloriosa. É algo sobrenatural, né? Eliseu aqui debruça sobre o menino e aquele gesto vai ressuscitar o menino. Por quê? Porque ele faz o que deve ser feito. E tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a sua cama. Então entrou, fechou a porta sobre si e orou ao Senhor, e subiu na cama e deitou sobre o menino, e pôs a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos, mão sobre mão, e a estendeu sobre ele. Então se levantou outra vez, então levantou e tornou-se a subir, e estendeu sobre o menino, e este expirou 7 vezes, e abriu os olhos, porque seu corpo aquecera o corpo do menino. Um gesto. Quando Paulo abraça esse menino, ele aquece o corpo deste menino, deste jovem. Um gesto de aquecimento. Um gesto, gente. E não levantar um troféu de morte. A morte como um troféu de julgamento, de juízo, de hipocrisia. É o que a gente está vendo no Planalto brasileiro, no Senado brasileiro, na Câmara de Deputado Federal brasileiro, na Suprema Corte brasileira. A morte tem sido um troféu, a morte tem sido um legado para julgamento,
para diminuir, para desqualificar regimes. E o que a gente vê? Um povo que se rebela na pátria brasileira, que não aceita a ordem de governo de Estado, nem governo federal, nem governo municipal. As leis não estão fazendo jus sobre nada, porque o troféu tem que ser jogado no chão. Quando eles colocaram o troféu no chão, Paulo se debruçou sobre o menino e ao debruçar, aqueceu o calor do corpo de Paulo, aqueceu o corpo do menino, e o menino jovem Eutico foi aquecido, e Paulo olhou para os que estavam ali, o menino ainda deitado. Paulo olhou e disse assim: olha, não vos preocupeis, a vida nele está, a vida nele está. Aleluia. A vida está aí, gente. Eu chamei vocês para a gente bater esse papo aqui, não para orar hoje, mas para trazer esse pensamento. Morte como troféu. É o que a gente está vivendo na pátria brasileira. Mas se houver um gesto, nós vamos ver o Felizardo se levantar. Nós vamos ver a honra se levantar. E aí é Paulo ainda subindo, de novo, partiu o pão, verso 11, e falou-lhe ainda largamente até o romper do dia. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O verso 12. Olha que coisa linda. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Xaná, quando a morte é vencida pela vida, pelo gesto de fé. Quando os troféus de juízo, de julgamento, de coisas, né, de procedimentos errados, quando esse troféu é colocado no chão, quando o troféu do orgulho, da prepotência, da soberba é colocado no chão, a vida vai voltar. Eu quero deixar essa palavra com você, que você, pastor, apóstolo, pastora, evangelista, profeta, mestres, que aqui estão, líderes, convoque alguém do seu ministério para o dia 29 este país entrar em oração como nunca entrou até então, orar como nunca orou até então, levantar um clamor genuíno, aonde o troféu do julgamento não estará nas mãos de ninguém, aonde o troféu da inconstância não estará na mão de ninguém, estará no chão. E o nosso gesto, nossa entrega, um jejum, um clamor, um dia sem comer, até a hora que você puder, você vai ver Deus mudar uma situação e mudar de tal maneira, porque seu conceito, preconceitos e conceitos errados, jogado no chão. Aqui o conceito era, Paulo se alargou na palavra, olha o que ele causou dano, menino caiu da janela. Paulo poderia chegar e se defender, gente, também ele estava dormindo na janela, pé na igreja, pé no mundo, é assim que acontece. Não é hora de julgar, não é hora de buscar discernimento humano, é hora de entrar em oração, é hora de dar as mãos, o gesto de dar as mãos, o gesto de se abraçar no mundo espiritual, o gesto de comungar a fé na mesma direção. E aí, quando Paulo volta, prega, ninguém mais julga o sermão, a alegria, Paulo vai até o amanhecer, no fogo alto, no óleo puro, no falope de Deus, cheio da glória de Deus, quebrando tudo, arrebentando o inferno. E quando o dia amanhece, Paulo vai para o navio embora, e diz: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Oh, meu Deus, todos seremos confortados. Tiraremos a palavra Eutico para nós, afortunado, felizardo, abençoado, no nome de Jesus. Quero deixar essa palavra com você.
Ó Deus, eu estou orando pelo Brasil, orando pela presidência da República, orando pelas famílias que estão comigo aqui agora, pelos pastores, pelas autoridades eclesiásticas, por aqueles que ainda vão ouvir esta palavra. Eu libero, Senhor, um gesto agora no ambiente de fé, no ambiente de oração, no ambiente de crise, no ambiente de intempérie. Eu libero um gesto que aquece a alma, gesto que aquece o sentimento, gesto que revela que a alma está ali, a vida está ali, o procedimento está ali. Deus, eu oro e libero estas bênçãos. Você que está comigo agora, só escreve onde você está, para mim fazer uma oração pela sua cidade. Rapidinho. Xarabandarabalabachondereguestunas. Repalabasoderamantere plavasub. Deus, eu estou orando por todos que estão conosco. Pessoal da Itália, está ali Giovanni Valentino, Deus. Pessoal da Sardenha, de Dracena, meu Deus, São Paulo, Junqueirópolis. Todos que estão conosco nesta hora, Tupã. Ah, Deus, vai derramando o Juiz de Fora, vai trazendo a tua bênção para Paraná, Senhor, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Meu Deus, vai trazendo a tua bênção, Rio de Janeiro de novo, Bauru, São Paulo, meu Deus, vai cobrindo com teu sangue, São Paulo, vai cobrindo com teu sangue, meu Deus. São Pedro da Aldeia, vai cobrindo com teu sangue, vai trazendo a bênção, Curitiba, Paraná, Bauru, São Paulo, Maringá, Paraná, Itaperuna, Rio de Janeiro. Ei, varão de Deus, fogo alto, óleo puro, Deus te abençoe. Deus vai derramando a tua bênção, Contagem, Minas. Xandare balagachonere vos. Remanasso plecantore antecas. Assim, ó Deus, eu libero Novo Horizonte, eu libero todo esse pessoal, todos esses ambientes. Eu libero um dia de paz, uma semana, o último dia da semana, cheio do Espírito Santo, uma semana de paz, uma semana que reiniciará amanhã e hoje, terminando esta semana. Meu Deus, Cuiabá, Mato Grosso, Deus abençoe. Ministério Pastor Josué, Deus abençoe de modo particular todo o seu ministério. Deus vai derramando sua glória. Deus abençoe a todos vocês. Troféu de morte é o que o diabo quer. Que a gente levante o troféu, a morte como um troféu. Mas basta um gesto e muda tudo isso. Deus abençoe a todos vocês. E agora, na paz do Senhor, e fui. Será que ele fez? Júnior fez a capa? Júnior fez a capa? A Jaque disse que fez uma correndo lá. Mandou pro seu. Liga essa luz aqui só porque eu não enxergo nada. Tem certeza que deixei de encerrar esse vídeo? Tem que encerrar.